Graças a Deus. Amém, Jesus. Gostaria de saudar os amados ouvintes, os irmãos, a igreja do Senhor, com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Já sinta a presença do Senhor, que bênção, que maravilha, né? Estarmos na presença do Senhor. Só a oração da nossa irmã Edna, o louvor do nosso irmão Tarso já enche a gente com alegria nos nossos corações. E essa semana foi uma semana de alegria, porque a gente sente o prazer de falar, de pregar o Evangelho, de anunciar as boas novas como Cristo anunciou para cada um de nós. Então, nesse momento, meu amado irmãos, talvez eu não tenha nada a oferecer, mas a palavra de Deus tem a oferecer a ti, tem a ensinar a ti, tem como chegar ao teu coração. Então abra através do Espírito Santo seu coração, deixa a palavra de Deus falar contigo, deixa Deus te ensinar o modo, como se direcionar a Ele, a receber as tuas bênçãos, tua vitória. Hoje é culto de oração, é culto de bênção, é culto de comunicação, é culto de estar na presença do Senhor. E eu peguei essa semana agradecendo já a diretoria da igreja, agradecendo os amados ouvintes que estão nesse momento ouvindo a palavra do Senhor. 4 versículos maravilhosos que mexeu, que me tocou, não que eu não conhecesse, mas quando a gente passa a conviver, quando a gente passa a necessitar a presença de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, o nosso coração enche de alegria e de amor. Mas o que mexeu mais comigo foi um versículo maravilhoso, conhecido na Bíblia. Talvez eu não possa destrinchar todo ele, mas eu gostaria de demonstrar para você o valor de Deus na sua vida. E por isso nós podemos abrir neste momento a palavra do Senhor. Abra comigo e reflita comigo neste momento em em 2 Reis, capítulo 18, né, onde fala do nosso irmão Ezequias, o rei Ezequias, né, um homem já vinha da família de Jesus Cristo, né? Já tinha uma convivência espiritual maravilhosa, abençoada por servir a Deus. E eu gostaria de ler os primeiros versículos até o número 4 com você. Mas eu gostaria de frisar exatamente o acontecimento ao decorrer da sua vida, ao decorrer do seu reino, a luta que ele passou, a dificuldade que ele passou, o agir de Deus, o modo de Deus agir, o modo de Deus falar, mas o modo de ele orar na presença do Senhor. Aleluia, Jesus. E a palavra diz assim: sucedeu que no 3º ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou o reinado de Ezequias, filho de Acais, rei de Judá. E tinha 25 anos, novo, moço, jovem, né? Mas já tinha no seu domínio o poder de reinar sobre aquela nação, sobre aquele povo. Quando começou a reinar, 29 anos, reinou em Jerusalém. E aí a parte mais interessante que eu achei na vida de Ezequias foi exatamente isso. Diz aqui que era homem, era o nome da sua mãe, Abi, filho de Zacarias. E no 3º diz assim: ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Davi, seu pai. Aqui fala Davi, seu pai, até pensei que era filho, mas através dos estudos, né, nós podemos ver que era um parentesco, era da família, era da herança, né, praticamente da árvore genealógica de Jesus Cristo, né? Acais, né, rei de Judá, gerou exatamente Ezequias. E o mais interessante, irmãos, é que nós vemos que o trabalho que ele fez por conhecer Deus, por ser servo de Deus, talvez por sua família, por se a sua família servir a Deus ou estar na presença do Senhor, ele conheceu o que era agradável aos olhos do Senhor. Ele conheceu o que era bom ao seu coração, para a sua família, para o seu reino e para a sua vida. E aqui diz que ele era reto aos olhos do Senhor, não reto aos olhos do ser humano, ou das nações, ou dos povos, mas rei que tinha o seu coração voltado para o Senhor Jesus Cristo, tinha um coração voltado para Deus, conhecia Deus e sabia qual era o desejo e qual era a vontade do nosso Deus, na qual sempre lutou, na qual sempre colocou defesas para que pudéssemos guardar ou nos livrar da mão dos inimigos. Mas eu gostaria de frisar o próximo versículo, que é o capítulo 20, aonde que nós podemos refletir. Interessante, um rei, um servo do Senhor,
um homem que alegrava, um homem que fazia o que era reto aos olhos do Senhor, um homem que servia ao Senhor em verdade e coração, um homem que dedicava a sua vida, tirando a idolatria, tirando os mares, na qual aquele povo servia, na qual aquele povo buscava, mas ele colocou no coração em servir e em adorar. Interessante que Ezequias chega no futuro, no capítulo 20, ele adoeceu. Interessante, alguns podem pensar, mas como sendo reto, como filho do Senhor, como servo do Senhor, ele não poderia adoecer, porque nós somos capazes, irmãos, exatamente de assimilar ou de guardar tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado, tudo aquilo que nós temos convivido diariamente, com os vícios, com a dificuldade, com a tribulação, com a angústia, nós temos passado, mas nós temos fortalecido na presença e na graça do Senhor. Ezequias adoece. Nossa, poderia ser terrível aos olhos humanos. Um servo de Deus adoecer, um servo de Deus passar por luta, um servo de Deus passar por dificuldade, passar por um leito de enfermidade. Agora, nesse momento, a nossa nação está passando por um leito de enfermidade e há uma angústia, uma preocupação. E eu posso falar com autoridade e poder de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, do nosso Deus. Descansa no Senhor, confia no Senhor, anda reto a palavra do Senhor e ouve a palavra de Deus e guarda ela no seu coração, porque Deus ouve, porque Deus sabe, Deus conhece a sua caminhada, Deus conhece o seu reinado, Deus conhece a sua trajetória, mas Deus conhece o que está no teu coração, Ele sabe a dificuldade. E aí Ezequias, no capítulo 20, do 1 ao 6 até o 7, eu li e eu maravilhei. Pastor Gil, como o senhor pode maravilhar? O homem adoeceu, o homem está enfermo, E aí diz aqui no versículo 20, naquele dia adoeceu Ezequias de morte. Olha só, não foi só uma doença, mas de morte. De morte, o servo de Deus estava recebendo naquele momento, na sua vida, um laço de morte. E aí o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele lhe disse, assim diz o Senhor, ordena a tua casa, porque morrerás e não viverás. Que palavra difícil, que palavra amargurada. O próprio Deus, através do profeta, chega ao seu filho, um homem reto, um homem íntegro, um homem que tinha os olhos voltados, o coração voltado para Deus, passando por um momento de dificuldade, passando pelo momento de luta, passando pelo momento de desespero, porque não é fácil, meu irmão, você receber uma notícia de morte, uma doença grave, uma doença que pode afligir a tua saúde, mas nós temos um Deus poderoso que tem e que está ao nosso lado a cada dia na nossa caminhada. Deus envia o profeta para Ezequias e manda ele arrumar, ele ajeitar a sua casa, preparar talvez a sua família, preparar tudo para a sua morte. Mas interessante que no versículo, olha só, quando o homem tem um propósito, quando o homem serve a Deus, quando o homem tem um coração reto, quando o homem agrada a Deus, quando o homem se põe na presença do Senhor, aleluia, ele tem crédito, ele tem posição, ele tem como cobrar de Deus ou pedir de Deus uma solução, uma bênção, uma maravilha, um milagre na sua vida, porque nosso Deus é um Deus de milagre. E aí no capítulo 2 diz assim, então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Olha aí aonde está a vitória. A vitória é a oração, é o teu joelho, é a tua dedicação, é a tua vida. Não é o desespero, mas sim a oração. A oração é o caminho para a bênção e para a vitória. Ezequias volta. Talvez ele possa ter ficado desesperado. Quem não ficaria? Qual ser humano na face da terra que recebendo um laço de morte não ficaria desesperado? A preocupação com a família, a preocupação com o lar, a preocupação talvez até com as dívidas na qual aquele homem tinha, mas não, ele tinha contato direto com Deus. Ele servia a um Deus poderoso, ele sabia e conhecia o Deus na qual ele servia. Ele virou o rosto para a parede
e orou, aleluia, hoje é noite de oração. Quantas vezes, quantos anos nós temos orado, quantos anos nós temos buscado ao Senhor nosso Deus, o Deus dos exércitos, o Deus que está diariamente na nossa vida. Ezequias orou simplesmente e diz assim, e dizendo, Senhor, se servindo, te lembra-te. Você tem coragem de orar nesse momento de luta, de dificuldade, e de lembrar a Deus a tua caminhada, o teu trabalho, o teu servir, o teu adorar, o teu glorificar. Você tem coragem de lembrar a Deus neste momento, momento de desespero, de luta. E foi isso que ele fez. Ele falou, Deus, Senhor, se servindo, te lembra-te que andei diante de ti em verdade e com coração perfeito fiz, e que era reto aos teus olhos. E a palavra do Senhor diz, no capítulo 20, no versículo 3, diz que esse homem chorou. Ezequias chorou na presença do Senhor. Ele chorou virado para a parede. Ele chorou na presença de Deus. Mas talvez aquele choro seja um choro de esperança. Você conhece Deus? Você tem crédito com Deus? Você sabe o que você tem feito ou mostrado para Deus? Você sabe qual é o seu valor para Deus? O homem servia a Deus em verdade. Ele servia a Deus com o seu coração em verdade. Ele não servia a Deus com mentiras ou com falsidade, mas com verdade. E nós devemos apresentar o nosso louvor, a nossa pregação, a nossa caminhada, as nossas palavras que saem da nossa boca e muitas vezes da nossa mente, mas a maioria que sai, a palavra é de Deus. A palavra que é guardada, que é nos ensinada, que foi ensinada pelo nosso pastor, que é ensinada através do Evangelho, é ensinada através das Escrituras. Então a primeira atitude daquele homem foi orar, foi chegar aos pés do Senhor, foi estar na presença do Senhor. E aí ele fala para o Senhor, Senhor, olha para mim, Senhor, chorando, ele olha para mim, ó Deus. Lembra-te de que andei diante de ti em verdade e com coração perfeito. O coração pode ser uma máquina de bombear sangue no nosso corpo, mas ela é essencial para manter nós vivos. Ela é essencial para mantermos funcionando todos os órgãos, todo o nosso corpo, toda a nossa vida. Mas Deus é poderoso. Ele sabe, Ele conhece o teu sofrimento, a tua dor, a tua angústia e os teus problemas. Então, não estou falando que você deve voltar agora seu rosto para a parede nesse momento de luta, mas curve o seu joelho e apresente a tua dor, apresente o teu choro, apresente perante o Senhor. Será que você tem coragem de falar para Deus que o teu coração é perfeito, que tu é reto, igual esse homem, igual esse rei? Não era qualquer pessoa, mas era um rei, era da família de Jesus Cristo, já tinha o parentesco de Jesus Cristo na sua vida. Mas desde o começo, quando eu li o versículo anterior, ele disse que era reto e fazia-se agradar aos olhos do Senhor pela sua atitude, pela sua caminhada. Ezequias chorou muito. Eu não sei qual o tempo que ele chorou. Eu não sei quantas horas ele chorou, mas ele chorou na presença de Deus. Então chore se for preciso, mas sinta a presença de Deus no seu coração. Abra o seu coração, seja perfeito, trabalhe com verdade. E aí você vê a bênção daquele que serve, daquele que busca, daquele que caminha ao Senhor. Você tem crédito perante o Senhor? Você tem coragem de falar o que Ezequias, o nosso irmão Ezequias, o rei Ezequias falou para Deus? Lembra-te, ó Deus, do que eu fiz, do que eu pratiquei, qual foi a minha caminhada e para onde foi a minha caminhada, qual foi o meu propósito, se foi o meu, se é o seu, se foi o meu objetivo, ou se foi o objetivo de Deus, ou se foi a minha vontade, a vontade de Deus. Deus é soberano,
Deus criou os céus e a terra. Deus nos criou, é por isso que Ele tem lutado, é por isso que Ele tem abençoado. E cada versículo tem nos enchido. E eu gostaria que você fortalecesse essa noite, nesse culto de oração. Porque se não estivermos aqui agora, nesse momento, nós estaríamos na igreja de joelhos curvados na tua presença. Nós estaríamos agora com os joelhos clamando ao Senhor, pedindo ao Senhor, falando com o Senhor, agradecendo ao Senhor, ou chorando com o Senhor. Aleluia, Jesus. Mas a palavra de Deus é tão maravilhosa que Deus conhece a tua oração. Deus, nesse momento, através dessa palavra, me dá autoridade e poder para falar que Ele conhece a tua oração, que Ele conhece o teu choro, que Ele sabe o que você está pedindo, que Ele sabe o que você está clamando para Ele neste momento. E no quarto, mais bonito ainda, sucedeu, pois que não havendo Isaías, o profeta Isaías, saindo no meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor, a palavra de refrigério, a palavra de esperança, mas uma palavra forte vindo do nosso Senhor, o próprio Deus que tinha mandado, o próprio Deus que tinha enviado o profeta Isaías. Manda Isaías voltar. Olha aí, meu irmão, Deus está ouvindo a tua oração, Deus está presente na tua casa, no teu lar e na tua vida, e Ele vai te dar a tua vitória. Eu não sei se é um laço de morte, eu não conheço o teu problema, ou a tua enfermidade, ou a causa que tem entregado para o Senhor, mas nós temos apresentado para quem tudo pode, para quem pode resolver, para quem pode curar e para quem pode salvar. E aí, o próprio Jesus, o próprio Deus, manda o profeta Isaías. Isaías, ainda saindo no meio de pátio, veio a palavra de Deus. Olha o poder da palavra de Deus. Olha o poder do nosso Deus, dizendo: volta! Volta, porque eu vou levar, eu vou ouvir. Eu estou ouvindo a oração dos meus filhos. Eu estou ouvindo a oração dos meus servos. Eu estou ouvindo a oração daquele que fez o compromisso, daquele que está presente, daquele que tem o seu coração voltado, daquele que tem exatamente tudo perfeito para me adorar ou para me servir. Volta. E diz a Ezequias, chefe do meu povo, rei daquele povo, volta, profeta, e diz que eu ouvi a oração, ouvi a tua oração, aqui a palavra diz a tua oração. Deus, naquele momento, ouviu a oração, e diz mais ainda, e vi as tuas lágrimas. Quantas lágrimas, irmão, foi derramado. É por isso que nós temos que ter crédito. A palavra de Deus diz que é no piscar de olho que Ele virá. Não chegou o fim ainda, mas Ele virá no piscar de olhos. E a palavra de Deus é bem clara para o profeta. Volta e diz para o meu filho. Eu estou falando para você, volta agora para o abraço, para os braços do Senhor. Volta para o aconchego do Senhor, você que afastou, você que deixou Cristo, você que não passou a conhecer, você que não serve ainda, volte aos braços do Senhor. E aí o profeta diz que voltou e falou para aquele homem que estava em oração, aquele homem que Deus ouviu a oração, aquele homem, aquele rei, aquele servo, aquele filho, e Deus te ouve a tua oração. Eu não posso dizer a hora, o dia, o ano, mas Deus é um Deus maravilhoso, é um Deus poderoso, é um Deus que te ouve, é um Deus que sabe as dificuldades. Deus conhece quantas lágrimas tu derramou na presença do Senhor. E foi derramado lágrimas. E foi derramado choro. Mas foi derramado choro não para os homens, mas para Deus. Foi derramado choro na presença de Deus. E a bênção maior é que Deus ouviu a oração de Ezequias. Ouvi a tua oração, aleluia. Eu vi as tuas lágrimas, eu não sei quanto você tem chorado, quanto você tem clamado,
mas Deus ouve as tuas orações. E aí no versículo 6 é mais maravilhoso ainda, depois de Deus ouvir a luta, depois de Deus enviar, Deus ouve Ezequias e acrescentarei aos teus dias 15 anos. Aleluias! 15 anos foi acrescentado na vida de Ezequias. Olha como é bom ter crédito. Olha como é bom andar na verdade. Olha como é bom andar em sinceridade. Olha como é bom servir a Deus. Olha como é bom conhecer a Deus. Olha como é bom você louvar e agradecer o nome do Senhor. As tuas palavras não serão em vão, a tua oração não será em vão. Eu não sei aqui quanto tempo Deus vai agir, qual dia eu não posso proclamar agora, porque a vontade de Deus aqui reina na minha vida e na tua vida. Nós somos simplesmente mensageiros da tua palavra, filhos, servos, que servimos, que adoramos e que glorificamos o nome de Jesus Cristo. Mas eu posso te afirmar, esta noite, abra o teu coração e faça como Ezequias, ou tente fazer o máximo com Ezequias, adorar a Deus, buscar a Deus em espírito e em verdade. E aí a oração de Ezequias foi ouvida, e Deus acrescentou, mas Deus primeiramente mandou Ezequias ir para receber a bênção depois de 3 dias na casa do Senhor. Olha, a vontade do Senhor era na casa dele, não foi na casa de Ezequias, mas a palavra diz que ele mandou 3 dias na frente, ir ao templo e à casa do Senhor. E foi acrescentado 15 anos de vida. Eu não sei quantos anos de vida você está querendo, ou que você tem pedido ao Senhor, mas eu ando no controle e na vontade de Deus. Nós andamos no controle e na vontade de Deus, na permissão do Senhor. Na hora do Senhor, Deus vai agir, Deus vai fazer milagres, Deus vai fazer maravilhas, e Deus está ouvindo a tua oração. Como eu acabei de falar, eu não sei o dia. Se você perguntar ou ligar agora, ou perguntar para mim, Pastor Gil, que hora, que ano, que dia, que semana, que mês, eu não sei. Mas eu sei que eu conheço a glória e o poder de Deus. Eu sei que a partir do momento que temos crédito e que fazemos e que agradamos ao coração de Deus e que fazemos o que é reto ao Senhor e quando dedicamos o nosso coração, a nossa vida ao Senhor, Ele nos honra com a palavra, Ele nos honra com a sua presença, Ele nos honra com a sua bênção, Ele nos honra com a sua vitória. E é isso que nós pedimos diariamente no culto de oração, pela nossa família, pelos nossos vizinhos, pelos nossos parentes. E aqui Ezequias é uma demonstração clara que era um homem, que era um servo de Deus, mas que passou uma luta, que passou e recebeu uma mensagem de Deus. Mas na mensagem de Deus, ele tinha como conversar com Deus. Ele tinha como se apresentar a Deus, porque ele tinha um trabalho especial feito para o Senhor. E é isso que nós temos aqui. E eu dou essa noite para você a bênção da vitória, que é os seus joelhos, que é a sua oração. E digo mais ainda, apresente ao Senhor Jesus Cristo, apresente a Deus o seu problema, a sua dificuldade, a sua angústia. Então seja como Ezequias, chore na presença do Senhor, sinta a presença do Senhor. E sucedeu que depois que não havendo mais saindo, o Senhor no pátio, o profeta, o próprio Deus manda o profeta Isaías voltar. E ele volta porque era obediente, porque era profeta, porque era homem de Deus. Então sirva o Senhor, porque Ele já nos deu para cada um de nós o compromisso, a aliança de sermos filhos de Deus, de sermos provados por Ele. Basta trabalhar a nossa fé. É interessante que eu lendo esses versículos, eu li o versículo também sobre Daniel, que diz que ele não compartilhou as iguarias do mundo, né? E eu chorei na presença do Senhor, mas o que mais me tocou em trazer nesta noite esta palavra de Ezequias, o rei Ezequias, da família de Jesus Cristo, passou por uma grande luta. Será que nós passaremos? Será que temos coragem para enfrentar? Será que temos coragem de voltar o nosso rosto e falar assim, ó Senhor, lembra-te do que eu andei, do que eu servi, do que eu fiz. Lembra-te, Senhor, da minha servidão perante o Senhor.
E a palavra de Ezequias é maravilhosa. Eu não sei quantas lutas Ezequias teve durante os 15 anos, sobre a sua caminhada, sobre a sua família, mas com certeza, se Deus deu vida para cada um, Ele deu bênção para a sua família também, e dará esta noite também para a sua, em nome de Jesus. Eu gostaria também de trazer exatamente essa ilustração na sua casa. Você pode pegar a palavra do Senhor, as escrituras na qual o Senhor deixou, e leia, reflita com ela, ore, se apresente ao Senhor e faça como Ezequias, um servo reto, um servo que agradava aos olhos do Senhor. E a vitória para essa dificuldade, a vitória para a nossa dificuldade, tanto na enfermidade, tanto na luta, é a oração. Mas principalmente a nossa verdade de coração, quando o nosso coração puro e perfeito perante o Senhor. Aí a vitória chegar não só na tua vida, mas na tua casa. O chefe daquele povo foi abençoado, porque Deus ouviu a oração de Ezequias, porque Ezequias também tinha uma caminhada voltada para Deus. Então faça isso, meu irmão. Dedique cada vez mais a sua oração, a sua vida perante o Senhor. E para finalizar, irmãos, eu também li um versículo para você se fortalecer nesse momento de luta. No livro de João, no capítulo 15, no versículo 7, diz assim: se vós estiveres em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserem, e vos será feito. Isso é Jesus Cristo falando para o discípulo. Jesus Cristo ensinando o discípulo. Se você tem fé, faça isso. Busque o Senhor. Espere, aguarde no Senhor. Interessante que hoje nós servimos, adoramos a Deus, mas muitos ventos têm nos afastado do Senhor. Eu que tenho me questionado várias vezes, aquela passagem de Pedro. Pedro se oferece a Jesus Cristo, ao encontro de Jesus Cristo. E aí, quando chega no meio do caminho, a palavra do Senhor diz que um vento soprou em Pedro e Pedro começou a afundar. Como seria uma atitude? Seria talvez atitude de alegria, seria uma atitude de gozo, de prazer, de Deus ouvir o que o servo tem a fazer, a oferecer para ele na sua caminhada. E a palavra de Deus diz que Pedro, naquele momento, afundou. E Jesus Cristo pediu o socorro de Jesus Cristo. E aí Pedro levanta a mão e pede socorro a Jesus Cristo. A primeira palavra de Jesus Cristo foi: homem de pequena fé. Talvez se Pedro tivesse colocado no seu coração, como Ezequias colocou, e ido ao encontro de Jesus Cristo, talvez Jesus Cristo tinha se alegrado, tinha sentido um gozo especial. Eu não estou querendo desmerecer Pedro, mas Pedro foi um homem abençoado, um servo de Deus que teve que aprender, através da palavra de Jesus Cristo. E é isso que nós temos feito. Eu não sei quantos anos você tem, quantos anos você ora ao Senhor, quantos anos você tem de compromisso a Deus. Mas eu tenho uma coisa certa no meu coração. Eu tenho 57 anos, 51 servindo ao Senhor. Quantas lutas, quantas dificuldades, quantas tribulações nós temos passado, mas a terra que o Senhor nos ajudou. Então guarde o versículo de João, guarde esse testemunho de Ezequias. Ao adoecer, a passar uma luta, a passar uma dificuldade, recorra àquele que pode fazer tudo na sua vida, que é o Deus dos exércitos, que é o Deus de Moisés, que é o Deus de Isaac, que é o teu Deus que está na tua presença. Aleluia, Jesus. Então faça como aquele homem e acrescente cada vez mais a presença do Senhor na sua vida. E guarde o versículo de João, capítulo 15, versículo 7. Se vós pedires tudo o que quiserem, vos será feito, assim de Jesus Cristo. Tudo! Eu não sei o que você tem buscado, mas tudo! Se é a salvação da tua família, se é você, se é a tua enfermidade, se é os teus problemas, eu acabei de mostrar como se fazer para receber a bênção, a vitória. Mesmo sendo filho, como era Ezequias. Mesmo sendo servo, como era Ezequias. Mas faça esse propósito na presença do Senhor. Eu gostaria de orar para você neste momento. O pastor está pedindo para a gente orar também pelo dizimista. E estaremos orando pelo dizimista.
porque é ela que mantém a casa do Senhor, os mantimentos da casa do Senhor. Eu trouxe da irmã Givani, trouxe de alguns irmãos, do meu filho, da irmã Línia, ali na quadra 5, e nós estaremos orando. Mas eu gostaria de fazer uma oração neste momento. Então se fortaleça nessa palavra. A palavra não é minha, as escrituras não é minha, ela foi deixada por Jesus Cristo, pela vontade de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mas pela vontade de Deus. Que o Senhor possa reinar na sua vida. Então vamos fazer a oração neste momento. Curve neste momento o seu rosto e entregue ao Senhor neste momento. Ó Deus maravilhoso, ó Deus de graça e Deus de poder. Eu te agradeço, ó Deus, por ser o mensageiro dessa noite da tua palavra. Te agradeço, Senhor, pelo testemunho do nosso irmão, do nosso rei, do nosso servo, Senhor, do teu servo, Senhor. Mas, Senhor, que possamos fortalecer cada vez mais em oração, em busca incessante. Que tu possas, Senhor, abençoar os teus filhos que têm orado, que têm buscado ali na sexta-feira. Tu sabes, Senhor, porque tu és Deus. Tu sabes, Senhor, que é necessário para os teus filhos. Então honra com a tua glória e com o teu poder e ouve, Senhor, as orações dos teus filhos. Recebe as orações, ó Pai amado. Eu não sei qual a dificuldade, qual o problema, qual a dificuldade, Senhor, que o teu filho tem passado com angústia. Mas em nome de Jesus, conforta, Senhor. E recebe, Senhor, neste momento, que possamos fazer ao nosso irmão, termos, ó Pai, crédito contigo, e podemos não só voltar para a parede, mas voltar para ti, Senhor, e lembrar tudo que fizemos, tudo que passamos, Senhor, mas tudo, Senhor, na tua presença. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus, por esse momento especial da tua palavra nos nossos corações, que possa ser firmada de força, de exemplo, para cada família, para cada irmão essa noite. Pai, te agradecemos também pelos dizimistas, Senhor amado. Jamais, ó Deus, podemos roubar a ti, Senhor, o que é de ti, o que é da tua casa, Deus. Então recebe, Senhor, o dízimo, ó Pai, as ofertas dos nossos irmãos. Pai, em nome de Jesus, de acordo com a tua palavra no livro de Malaquias, Senhor, abre, Senhor, janelas do céu. Encha de bênção, de vitória, Senhor, de maravilha para os teus filhos, Senhor. Mas te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai, repreende o devorador. Tira, Senhor, o migrador, Senhor, e multiplica as bênçãos, ó Pai, na família, no lar do teu filho e do teu servo. Honra com a tua graça e com a tua presença, mas honra, ó Deus, com a tua palavra, Senhor, que é necessária para a nossa vida, Senhor amado. E dá-nos, Senhor, cada vez mais fortalece. E dá-nos, Senhor, sabedoria para te adorar, para te servir e para te buscar. A saúde, o lar, Senhor, dos dizimistas, em nome de Jesus. Amém. Que a graça, receba a bênção agora em nome de Jesus, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, que as santas consolações do Espírito Santo habite em nossa vida, não só hoje, mas para todos sempre, em nome de Jesus. Então digam amém, Jesus. Que Deus abençoe. Amém. Você já conhece o nosso canal do YouTube? Todos os dias um vídeo é postado em nosso canal. Visite as nossas playlists, mensagens que edificam, leitura bíblica diária, congressos, louvores e muito mais. Nosso endereço é IEPBC Brasil. Ah, e não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like, ativar o sininho, pois dessa forma, cada vez que postarmos um vídeo, você será avisado. E também fique à vontade para deixar o seu comentário. Igreja Evangélica Pentecostal do Brasil para Cristo. Compromisso com Deus e sua palavra.